O governo e o Congresso estão em pé de guerra por conta da taxação do IOF. Mas vem aí uma briga muito maior a respeito do imposto de renda. O governo quer isentar quem ganha até R$ 5.000 e cobrar a diferença do andar de cima. Essa é uma discussão que vai ocupar o Congresso o ano inteiro. E para entender como o imposto de renda pode e deve ser um instrumento de justiça social, é que a gente vai conversar hoje com o Dão Real, presidente do Sindifisco. Eu sou Heloísa Vilela, apresentando excepcionalmente hoje o Em Detalhes. Gabriela Varela tirou um diazinho de folga e volta logo logo. Mas hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que afeta todo mundo, o imposto de renda. Será que é possível fazer desse instrumento um meio de promover justiça social no Brasil? Deveria ser, né? Então vamos discutir esse assunto. E para falar desse assunto, a gente está aqui hoje com Dão Real, que é presidente do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Adão, eu queria, antes de mais nada, começar com uma frase que você costuma citar, que é do Bryan Stevenson, que diz que o oposto da pobreza não é a riqueza, é a justiça social. O que você quer dizer com isso? Por que isso é importante no Brasil hoje? É interessante, essa frase foi, primeiro, né, bom dia, né, muito bom estar aqui contigo, Heloísa. Essa frase foi proferida por um advogado negro norte-americano chamado Bryan Stevenson. Ele foi formado em Harvard e dedicou a vida dele, mais de 20 anos da vida profissional dele, a retirar, né, pessoas pobres, a maioria pretas, do corredor da morte. Pessoas julgadas, condenadas, e ele conseguiu demonstrar que o julgamento dos pobres e dos pretos sempre tinham falhas. E aí, ele, no decorrer da vida dele, enfim, ele proferiu essa frase, né, para demonstrar que o oposto da pobreza é a justiça, né? E é interessante porque a pobreza ela é uma consequência de uma má distribuição de renda, né? De uma exagerada concentração de riqueza. A pobreza em si, ela é um efeito de um fenômeno chamado concentração, né? Então, à medida que se concentram as rendas e as riquezas, vão surgindo, né, os bolsões de pobreza. E muitas vezes a gente não se dá conta e acha que a pobreza se combate simplesmente sem promover distribuição. Uhum. E, de fato, a única forma que a gente tem de enfrentar definitivamente a pobreza, a marginalização, é combatendo a desigualdade, né? É promovendo a distribuição de renda, é promovendo a distribuição das riquezas. E a gente tem, e no meu campo de trabalho, né, o campo do nosso sindicato, do Sindifisco Nacional e dos auditores fiscais, a gente trabalha com um dos instrumentos mais importantes para promover a distribuição, que é a tributação. Uhum. Né? Ou seja, a gente precisa de alguma forma pensar a tributação como sendo um instrumento de justiça. Uhum. Ou seja, um instrumento que promove uma melhor distribuição da renda e da riqueza produzida socialmente por todos, né? E que nada mais é do que enfrentar, de alguma forma, essa alarmante, talvez escandalosa concentração de riqueza que a gente tem no país, né? E a gente está passando por um momento muito importante no que diz respeito a esse assunto, porque o Congresso Nacional está discutindo, ou está começando a discutir a proposta do governo que quer isentar quem ganha até 5 mil de pagar imposto de renda, dar um desconto para quem ganha até 7 mil e cobrar a diferença que o país vai deixar de arrecadar lá do andar de cima. Está impossível, Dão. Eu estou no Congresso o dia inteiro e estou vendo que está impossível. A grita é impressionante. E a gente já teve um imposto de renda um pouquinho mais decente ali pelos idos de logo depois da Constituinte, né? Só Exato. Que isso foi modificado também. Então dá pra gente um pouquinho dessa história. O que vocês estão trazendo de proposta? Porque o Sindifisco quer apresentar também propostas para fazer desse imposto de renda algo, digamos, um pouquinho mais decente do que é hoje, né? Claro, Luísa. Veja, o presidente Lula, né, na campanha e nos primeiros dias de governo,
ele dizia assim com muita clareza, né, que o principal objetivo era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? E ali estava colocado um desafio, colocar o rico no imposto de renda. Esse era o grande desafio. Quando a gente, em 1988, quando finalmente a gente conseguiu ter uma constituição de um estado de bem-estar, onde colocamos, né, as bases, os fundamentos para construir um estado de bem-estar social, de um de um estado garantidor de direitos, né? Os objetivos muito bem definidos no artigo 3º da Constituição, construir uma sociedade solidária, livre, justa, erradicar a pobreza é um objetivo constitucional, diminuir a desigualdade também é um objetivo constitucional. Depois, no artigo 6º, um conjunto todo de direitos sociais. Isso foi algo absolutamente inédito na história do país, né? Ou seja, só foi possível naquele momento. Interessante que aquele momento, em 1988, foi também exatamente o momento em que desembarcava no Brasil toda uma doutrina anti-Estado, que é a doutrina neoliberal. Ou seja, toda uma onda, toda uma construção teórica de negação do estado de bem-estar. Estava se enfrentando o estado de bem-estar social em toda a Europa, para diminuir as políticas públicas, para reduzir os investimentos públicos. Então, houve um certo paradoxo, exatamente no período em que a gente finalmente constrói as bases para o estado de bem-estar, é justamente o mesmo período em que as forças contra o Estado, ou forças propagadores de Estado mínimo, também chegavam no país nesse mesmo momento. E a gente está vendo agora na Europa o resultado que isso teve. Exatamente. E nos Estados Unidos. Exatamente. É o avanço da extrema-direita, empobrecimento cada vez maior da população. As capitais europeias hoje tem um monte de gente morando na rua, coisa que não existia. Então, continuando. Pois veja bem, então, se de um lado a gente, pelo lado social, né, criamos toda a estrutura para termos saúde universal, SUS, né, para termos uma previdência universal, ou seja, a primeira vez que se falava do trabalhador, do beneficiário de previdência, que não é trabalhador formal, o agricultor entrou para a previdência, educação pública, a partir dali começa a se construir para se universalizar, né? Hoje a gente já tem uma educação pública praticamente universalizada, mais de 82% das crianças em idade escolar estudam em escola pública, né? Saúde praticamente universalizada, 75% das pessoas só tem o SUS, e o SUS é uma rede imensa, complexa, mas isso se deve a partir da Constituição. Mas ao mesmo tempo, a tributação, ela passou a ser atacada. Porque a tributação ela é um instrumento para construir o estado de bem-estar social. E a tributação progressiva é um instrumento para construir o estado que promove a redução de desigualdade. Então, veja, o principal imposto para promover a redução das desigualdades no campo tributário é o imposto de renda. Em 1988, como tu mesmo falaste, a nossa tributação da renda da pessoa física, ela tinha 7 alíquotas. A alíquota mais elevada era 45%. Estava mais ou menos alinhada com a tributação da renda dos países da OCDE, dos países europeus, era em torno de 45%. Em 1989, um ano depois da Constituição, se modificou a legislação do imposto de renda, reduzindo para apenas 2 alíquotas, e a alíquota máxima baixou de 45% para 25%. Olha o que é a sinalização, né? A alíquota máxima é sempre a alíquota que incide sobre as maiores rendas. As alíquotas baixas sobre as rendas mais baixas. As alíquotas maiores sobre as maiores rendas. Então, as maiores rendas, um ano depois da Constituição, foram desoneradas de uma alíquota de 45% para 25%. É uma discrepância enorme entre o texto constitucional, que exigia determinadas medidas de promoção da justiça social, de educação universal, sabe? E tirar dinheiro do Estado, que é o que ele precisa para fazer com que essas políticas existam. Exatamente. Então, ali começou a se construir uma reforma tributária. Mas não uma reforma tributária como essa que estamos vendo hoje, em que todo mundo está enxergando e olhando e escrevendo e assistindo o tempo todo. Não, lá era uma reforma tributária silenciosa. Era aquela reforma tributária que visava desonerar os ricos. Então começa em 89, depois na metade da década de 90, em 1995, vem uma nova lei, uma lei 9.249, dia final do ano, 31 de dezembro, né? Porque normalmente naquela época as leis eram publicadas no final do ano para valer no início do ano que vem.
do ano seguinte. E esta lei desonerava de vez todas as rendas de lucros e dividendos. Rendimentos decorrentes de lucros e dividendos passaram a ser isentos. Ou seja, além de ter reduzido a alíquota de 45 para 25, a partir de 96, portanto, as maiores rendas passaram a ser isentas, que são as rendas decorrentes de lucros e dividendos. Com isto, houve ali a gente chama de desidratação do imposto de renda, né? O imposto de renda ele ficou esvaziado, porque as grandes rendas saíram da tabela, deixaram de pagar imposto. Para compensar esta perda de arrecadação, qual foi a medida efetiva aplicada a partir dali? Primeiro, elevar a tributação sobre o consumo. Né? Elevar as alíquotas sobre o consumo começaram a crescer. A gente sabe quem mais sofre com isso são os mais pobres. Os mais pobres e a classe média. Exatamente. Então, a tributação sobre o consumo, à medida que ela vai crescendo, ela vai se deslocando para baixo, ou seja, são os mais pobres que pagam mais. É uma coisa muito simples de compreender, não? Os mais pobres gastam todo o seu dinheiro no consumo. Né? Então, eles são os mais afetados por uma tributação elevada sobre o consumo. Então, uma das formas de compensar a retirada dos ricos da tabela do imposto de renda foi elevar a tributação sobre o consumo. A outra forma foi o congelamento da tabela do imposto de renda. A partir de 1996, a tabela do imposto de renda deixou de ser corrigida. Quando ela deixa de ser corrigida, quer dizer o seguinte, que uma pessoa que ganha uma renda hoje, ela ganha essa renda, se essa renda dela tiver um leve crescimento da inflação, por exemplo, no ano que vem, o ano que vem ela vai pagar mais imposto. Porque a tabela não corrige. Exatamente. Daqui um ano eu estou ganhando 1.200 só por causa da correção da inflação. Isso, então, só que a 1.000 tabela... eu não pagava, mas a partir de 1.200 eu já pago. Vai pagar. Então eu ganho essa diferença da inflação, mas eu perco tudo no imposto de renda ou mais até, né? Exatamente, porque vai mudando de faixa, né? Isso acontece... Então quando você fala correção da tabela, é porque você não corrige a faixa salarial de acordo com a inflação do período. Exatamente, exatamente. Quando eu não corrijo a faixa de renda em função da inflação, eu não corrijo, quer dizer que as rendas... Mas mais gente mais pobre dentro do imposto de renda para pagar imposto de renda. E aí o fenômeno ele é visível, né? Em 1995, quem ganhava 8 salários mínimos da época era isento de imposto de renda. Era isento, não pagava imposto de renda. Só pagava imposto de renda quem ganhasse mais do que 8 salários mínimos em 1995. Hoje, quem ganha 2 salários mínimos é isento. A partir de 2 já paga. A partir de 2 salários mínimos já está pagando. Porque é pelo volume de dinheiro, não é pelo salário mínimo? Não é pelo salário mínimo. Não se fosse por salário mínimo, aí estaria sendo corrigido. Aí estaria sendo corrigido. Exatamente. Como é uma faixa de valor nominal, o salário mínimo vai tendo as correções, né, ao longo do tempo. Então, a cada ano se insere mais contribuintes do imposto de rendas mais baixas. De renda mais baixa. Vocês fizeram um cálculo de quanto seria o salário, né, de quem era isento lá atrás? Quanto que deveria ser agora? O limite de isenção hoje, assim, em renda bruta, seria R$6.000. 6.100 em renda bruta. E a gente está querendo incluir 5.000, até 5.000. Isso. Isentar até 5.000. Ou seja, a gente não vai nem corrigir o que já foi no passado se essa proposta do governo for aprovada. Exatamente. Veja, a proposta do governo, ela traz um grande avanço, ou seja, ela traz... Avanço em relação a tudo que a gente perdeu. Exatamente, em relação a tudo que se perdeu... tentando recuperar o prejuízo, correr atrás do prejuízo. Perfeito. É inacreditável. Então, quando a gente propõe, quando o governo propõe isentar todo contribuinte que ganhe até 5.000, ele não corrige 100% a tabela do imposto de renda para as rendas de 5.000. Ou seja, se fosse corrigir 100%, deveria ser isento quem ganha até 6.100. Se fosse considerar correção de 1996 até agora. Portanto, ainda vai existir uma defasagem histórica de aproximadamente 30%. Tá certo? Tá certo. Mas ele corrige neste momento tá apenas... Certo não, tá errado, né? Mas tudo bem. Já é um grande avanço, né? Imagina, já é um grande avanço. Recuperação de perdas. Recuperação de perdas, exatamente. Eu acho que estamos recuperando perdas históricas para quem ganha menos. Esse é um fato, recuperando parcialmente perdas históricas de quem tem renda menor.
Agora, vocês estão propondo um outro projeto um pouco diferente desse do governo, que a gente pode simplificar dizendo que é isentar até 5 mil e tirar essa diferença do andar de cima. É a maneira simplificada que o governo está apresentando essa proposta. O que já está impossível no Congresso, a grita é gigantesca, mas vocês estão apresentando uma outra alternativa. Dá para você, linhas gerais dela para a gente? Claro. E veja que é uma gritaria por quase nada, né? É uma gritaria de gente muito rica, que não vai perder quase nada, que não vai fazer nenhuma diferença na vida deles. A única diferença que pode fazer na vida deles é eles andarem na rua e não tropeçarem gente dormindo na rua. Que eu acho que seria positivo para quem é muito rico se sentir um pouco mais seguro que as pessoas estão comendo, tem onde dormir e a vida deles vai ficar mais tranquila, mas eles não pensam assim, me parece. Exato. Veja que é assim, só para tentar explicar um pouquinho como é que funciona esse projeto, a proposta do governo, né? A proposta do governo era parte de uma premissa de que eu só vou cobrar do andar de cima, dos mais ricos, o suficiente para compensar a perda de arrecadação no andar de baixo. E não o contrário. A proposta não é uma proposta de tributar os ricos para desonerar os pobres. Tá certo? É tributar os ricos num volume suficiente para compensar, né, uma redução de tributos para os mais pobres. E a tributação proposta para os ricos é uma conta de chegada. A alíquota mínima de 10% é uma conta de chegada. Por que a alíquota mínima não é de 15%, não é de 20%? Porque o governo só pode arrecadar a diferença do que ele vai deixar de arrecadar isentando os pobres. Exatamente. Então não é um projeto para tributar os mais ricos. É um projeto para desonerar os mais pobres. Claro, evidentemente, tem que ser saudado, né? Um projeto para desonerar os mais pobres, neste momento, é extremamente importante. Mas poderia ser mais ousado no quesito tributar os mais ricos, né? Que são super desonerados, né? Amplamente desonerados. Ou seja, o governo ele tem a resistência contra essa tributação mínima de 10%, ela não seria diferente se fosse uma tributação mínima de 20%. Uhum. Né? A resistência é a mesma. A grita ia ser a mesma. A resistência é a mesma. Se fosse 5%, teria a mesma resistência. Então, já que vai ter a resistência, parte logo para 20%. Exato. Nós fizemos 2 estudos. O primeiro estudo, a gente mostrou o seguinte. Existe uma alíquota máxima efetiva. Alíquota efetiva, para a gente entender o que é alíquota efetiva. A gente pega todo o imposto pago por uma pessoa e divide por toda a renda dessa pessoa. Isto é a alíquota efetiva. A alíquota efetiva não é aquela alíquota que está na tabela do imposto de renda, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Não é aquilo é a alíquota nominal. A alíquota efetiva você pega quanto de fato a pessoa pagou de imposto de renda e compara isso com a renda toda dela. Com a renda total. Então, se ela pagou 10%, quando você compara com a renda toda, você vai ver que ela pagou 0,2% do que ela realmente tem. Exatamente. Né? Então, quando a pessoa tem muita renda isenta, a alíquota efetiva fica muito baixa. Uhum. Que é o caso dos mais ricos. Então, a alíquota efetiva do imposto de renda, ela vai crescendo até uma renda de 20 salários mínimos. Crescendo, vai crescendo. Chega em 12%. A alíquota efetiva máxima é 12% no Brasil. Ou seja, nós tributamos realmente a renda numa alíquota muito baixa comparado com o resto do mundo. Uhum. Tributamos muito pouco a renda. Chega em 12% para quem ganha entre 15 e 20 salários mínimos. E a partir dali a alíquota efetiva começa a cair. Quem ganha mais de 300 mil reais, quem ganha mais de 300 salários mínimos, mais de 400 mil reais, está com uma alíquota efetiva em torno de 5%. Quem ganha mais de 1 milhão, a alíquota efetiva cai para 2%, 1%, de 1% a 2%. A alíquota efetiva, porque a maior parte da renda desse povo é renda isenta. Por isso que lucro, dividendo. Exatamente. Principalmente lucro e dividendo. Uhum. Este ano, por exemplo, tem mais de 1 trilhão distribuído de lucros e dividendos isentos. Então, é muito dinheiro que é distribuído sem pagar nenhum centavo de imposto. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Para falar desse 1 trilhão, eu acho que isso é um dado interessante, porque a gente fala de números, né? E é uma coisa tão pouco palpável, mas você estava falando outro dia que 1 trilhão, se você taxasse esse 1 trilhão, você poderia ter aí na mão do governo mais de 200 bilhões e que você precisa, para acabar com a fome no país, 25 bilhões por ano. Isso é um dado da OIT, né? Então você poderia arrecadar 200 bilhões
e acabava com a fome com 25 bilhões por ano. Tem alguma coisa muito errada no Brasil. Vejo que a gente contesta muito, né, que a desigualdade, a fome, elas não são impossíveis de serem combatidas, né? A desigualdade não é possível de ser reduzida, a fome não é impossível de ser erradicada, a pobreza não é impossível ser erradicada, né? Essa é uma decisão de natureza política. Nossa proposta, claro que não é a proposta ideal. Eu estava falando, né? O ideal é desfazer a reforma tributária silenciosa que ocorreu na década de 90. A gente sabe que a correlação de forças do governo, da sociedade, correlação de forças políticas, não permite esse tipo de ousadia neste momento, né? Mas, dentro da proposta que o governo apresentou, há algumas medidas que poderiam ser implementadas para melhorar a proposta. Melhorar. Primeiro, a desoneração de quem ganha até 5 mil precisa ser preservada. Essa é a primeira questão. Desoneração de quem ganha até 7 mil, desoneração parcial, também precisa ser preservada. E a tributação das altas rendas também precisa ser garantida. Mas tem toda uma faixa intermediária entre quem ganha 7 mil reais e quem ganha 30, 40 mil reais, que poderia ser contemplada também na medida com uma correção da tabela de imposto de renda. Uma correção parcial. Se pudesse conciliar a proposta do governo, incluir na proposta do governo uma emenda que corrija 15,78%, da onde saiu esse percentual? 3 anos de inflação. Nós temos... então você está falando daquela correção que nunca foi feita e tal, fazer um pouquinho Fazer um pouquinho agora. Pegar a inflação dos últimos 3 anos, aplicar sobre as faixas de renda. Perfeito. E aí sim você ter as novas faixas de renda para poder fazer a cobrança do imposto de renda. Exatamente. Ou seja, a gente está corrigindo menos de 20%, né? Isso na prática significa o quê? A pessoa que ganha 10 mil e tem um determinado índice de imposto de renda, ela vai pagar esse índice só quando ela estiver ganhando quanto? Veja, todos pagariam menos imposto. Começa assim, se eu corrijo 1 ano de inflação, todos o ano que vem pagam menos imposto. Se eu corrijo 2 anos, pagam um pouco... Menos ainda. Menos ainda. E 3 anos, menos ainda, né? Ou seja, todos pagariam um pouco menos de imposto a partir do ano que vem. Se a gente conseguisse implementar esse projeto do governo com essa correção de 15,78%. 15 são 3 anos de inflação. Seria 2023, 2024 e a previsão de inflação de 2025. Evidentemente que isso não corrige toda a perda histórica, mas corrige parcialmente as perdas. Se daqui a 3 anos ou se o ano que vem a gente consegue corrigir mais 3 anos, quer dizer, a gente vai aproximando a tabela, né? Esta medida, ela faz com que todas as camadas de renda, todos os níveis de salário, rendas tributadas, portanto, salário é tributado na fonte. A renda de lucros e dividendo não, porque ela é isenta, né? Mas salários, todos os assalariados pagariam menos imposto de renda. Ao invés de contemplar, na proposta do governo, que contempla cerca de 12 milhões de pessoas, a gente passaria a contemplar 38 milhões de pessoas. Então você inclui no grupo de pessoas que vai ter algum benefício com essa mudança no imposto de renda, um número enorme de mais de 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, você ganha mais gente para a proposta de taxar lá em cima. Perfeito. Ou seja, a resistência à taxação do andar de cima, ela é muito grande. A gente sabe, veja aí o que está acontecendo no Congresso pela tributação de um valor mínimo de 10%, né? Então, se não tiver alguma contrapartida do ponto de vista de engajamento dos movimentos sociais, de engajamento dos trabalhadores, de todos os sindicatos, na defesa dessa proposta, há uma grande chance de esta resistência do setor mais rico prevalecer. Como sempre acontece, costuma acontecer em muitas questões, sempre não devo dizer, mas muitas vezes acontece dentro do Congresso, porque os setores mais ricos têm mais voz lá dentro, eles têm mais dinheiro para pagar quem faça barulho para eles. É claro que essa proposta que o sindicato apresenta, ela tem um custo, né? Ela tem um custo, porque a proposta do governo tem um custo. A proposta do governo de desonerar quem ganha até 7 mil tem um custo estimado de 25 bilhões. Custo por quê? Ora, é arrecadação a menos.
de 25 bilhões. A gente poderia chamar isso não é custo, isso é investimento. É investimento, porque são 25 bilhões que se injeta diretamente na economia, né? A pessoa deixa de pagar imposto, ela vai para o mercado para fazer compras. Ela compra. Então tá, então é um investimento público na atividade econômica, mas é uma perda de recursos para o governo, 25 bilhões. Ele busca esses 25 bilhões numa alíquota entre 0% e 10% para rendas acima de 50 mil mensais, alíquota mínima, né, de 0% e 10%, incidindo uma alíquota mínima de 10% somente para quem ganha acima de 100 mil por mês. E como é que vocês fazem esse ajuste para poder compensar essa perda na ainda maior? Na nossa proposta, essa perda aumenta, porque a gente está corrigindo linearmente a tabela, essa perda estimada é da ordem de 43 bilhões. Isso vai de 25 bilhões para 43. E a compensação se daria por uma alíquota mínima, mesma regra que o governo está usando. Nós não estamos mudando a lógica. Uma alíquota mínima que parte de 50 mil, como o governo propõe, mas termina em 15% para quem ganha acima de 200 mil por mês. Em vez de 10%. Em vez de 10% para quem ganha acima de 100 mil. Então é uma alíquota mínima que vai de 0 a 15 e 15% incidiria somente sobre quem ganha 2 milhões e 400 por ano. Seria 200 mil por mês. Com esta medida, a gente conseguiria arrecadar a mais em torno de 56 bilhões. 43 para 56 bilhões. Um pouquinho de folga ainda. Exatamente. Com esta folga de arrecadação, seria possível compensar os estados e os municípios pelas perdas que os estados e municípios vão ter, inevitavelmente, em razão da isenção dos 5 mil. Já evoluiu muito, porque o engajamento das pessoas hoje, por exemplo, hoje a ideia tributária os super ricos é uma ideia que está na boca do povo, está na boca do presidente da República, até em organizações internacionais se fala tributar os super ricos, a necessidade e a emergência de tributar os super ricos. Há 10 anos atrás não se falava disso, não se podia falar disso. Não, a imagem, por exemplo, que o Haddad apresentou no Congresso outro dia de que não é possível que o zelador pague o condomínio do prédio e o dono da cobertura não pague. Eu acho que esse tipo de coisa vai deixando claro para a população do que a gente está falando, porque Exato. Eu acho que essa discussão tributária, muitas vezes, ela fica envolta numa linguagem técnica, econômica, muito número, muita cifra, que as pessoas não conseguem entender. Exatamente. Mas quando a gente explica o pão, pão, queijo, queijo, que na verdade você só tem saúde e educação universal se os super ricos contribuírem com a parte que eles têm que contribuir, porque afinal de contas eles moram nesse país também. Exatamente. Né? Então eles têm que dar a contribuição deles. A gente costuma dizer que se acabasse com o Estado, né, a ideia, por exemplo, do Estado mínimo, vamos acabar com o Estado, né, cada um fica com o seu dinheiro e vai para o mercado comprar as coisas que precisa, que a gente costuma dizer o seguinte, o pobre sobrevive. O pobre está tão acostumado, né, a passar dificuldade que sobrevive. Agora, eu não sei se os ricos sobreviveriam sem o Estado. Porque o Estado é a garantia do direito de propriedade, é a garantia da segurança, é a pavimentação, é a energia, é tudo que funciona, né, e que garante a geração de lucros, que garante a acumulação de renda e de riqueza, tudo é de alguma forma promovido por essa estrutura que se chama Estado. Né? Então, a contribuição dos mais ricos para o financiamento dessa estrutura do Estado é excelente e necessário para melhorar a vida do pobre, mas é uma condição necessária para, inclusive, manter a própria riqueza, né? Em relação à conscientização social, de cidadania, social mesmo, de entender que todo mundo é parte de um conjunto, né? E que tudo está relacionado, as coisas estão relacionadas, a pobreza interfere na riqueza, a riqueza interfere na pobreza, tudo isso está relacionado. Essa compreensão, ela decorre em grande medida da falta de discussão mesmo na sociedade, né? De discussão, inclusive nas classes mais ricas, não apenas, né, nos trabalhadores, nos mais pobres, os campesinos, enfim, não apenas nesses setores, mas também no que se refere às classes mais ricas. Alguém diz assim, qual é a diferença que tem Brasília e Europa, né? Lá também tem ricos, tem pobres, sim. A diferença é que lá rico paga imposto. Essa é a diferença. Os ricos pagam tributos.
né, e permitem que a desigualdade se reduza. Porque a desigualdade original, ela é mais ou menos, ela é muito parecida em todos os países. A situação toda de mercado, ela produz desigualdades naturalmente. A única diferença entre sociedades mais igualitárias e menos igualitárias é o Estado. Ou seja, é a estrutura do Estado cobrando tributos de forma progressiva e gastando de forma progressiva. O Estado é a interface que permite que a desigualdade original se reduza. Agora, evidentemente, o Estado pode se transformar num instrumento que aprofunda a desigualdade. Ah, sim, como a gente tem visto, né? E na tributação, por exemplo, é isso que acontece. No Brasil, a tributação aumenta a desigualdade. Isso é um fato, cientificamente comprovado. A tributação, que é uma política pública. Tributação é uma política pública, ou seja, o Estado controla a tributação. Então, a tributação é uma política pública que aprofunda desigualdades. Uhum. Mas a Constituição diz que a gente tem que reduzir a desigualdade. Se a tributação é uma política pública, então a tributação deveria reduzir a desigualdade também. Claro. E pode. A grande questão e deve, e pode, né? E deve. Ela é o grande instrumento capaz de fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, próximos passos. O que vocês vão fazer com essa proposta agora? Bom, agora nós estamos caminhando, né, pelos corredores do Congresso Nacional, temos falado com alguns parlamentares, né, conversamos já com o deputado Mauro Benevides, deputado Rogério Correia e outros deputados, pastor Henrique, né, outros deputados, e queremos, né, expandir esta ideia entre vários parlamentares para que ela se transforme numa ideia força para transformá-la numa emenda. Pode ser uma emenda substitutiva ou uma emenda, né, corretiva do PL 1087. A questão é que todas as rendas pagam mais tributos do que deveriam estar pagando. Todas as rendas pagam mais imposto de renda do que deveriam estar pagando, porque a tabela vem sendo, não está sendo corrigida como deveria ao longo do tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que por conta disso, as altas rendas vão pagando cada vez menos. As altas rendas vão pagando cada vez menos. A terceira questão, que aí talvez seja a questão mais importante do ponto de vista pragmático mesmo, né? Somos sindicalistas, somos pragmáticos, é a questão de que o que mobiliza as pessoas efetivamente, por mais justa que seja a proposta, o que mobiliza as pessoas a lutar por ela é quando elas vislumbram que aquilo traz algum ganho. Uhum. Um ganho direto, um ganho indireto, né, do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda, mas um ganho direto porque reduz, né, ou reduz uma carga tributária para as pessoas. E a gente vê que a partir dos 7 mil da proposta do governo, que ninguém teria nenhum benefício, a partir de 7 mil, estaria deixando de fora da luta pela proposta um conjunto de classes trabalhistas que são muito fortes. Por exemplo, a gente coloca, citando algumas, dos professores, dos bancários, dos próprios servidores públicos de forma geral, sindicatos que são muito organizados, né, e que poderiam estar inseridos diretamente para fazer com que essa proposta fosse aprovada. E não se sentem suficientemente estimulados, porque a proposta deixa muito claro que o benefício é só para quem ganha até 7 mil. Uhum. Né? Então, diante desse fato, esta proposta talvez ela ajudasse a própria implementação do projeto original, que não é suficiente para corrigir todas as injustiças, mas é um passo importantíssimo se a gente conseguir, né, vencer esta resistência dos setores mais poderosos, né, da sociedade, né, que não aceitam pagar o mínimo, né? Ou seja, para vencer essa resistência é preciso ter um conjunto muito maior de agentes e atores políticos nessa luta. Tá ótimo. Muito obrigada, Adão. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação conversar contigo. Até uma próxima.